Pessoal, nós vamos agora começar a criar informações para o nosso para a nossa segmentação de informações do tipo tempo de retenção, idade, né, a faixa etária do funcionário, faixa salarial. E eu vou fazer aqui do jeito mais simples, tá? Que é para vocês já conseguirem implementar o mais rápido possível. Tem N outros jeitos de fazer isso, inclusive no treinamento completo na nossa área de membro, eu exploro isso para você criar tabelas auxiliares, fazer uso do switch, do if. Aqui eu vou fazer do jeito mais simples possível, tá? Então vamos lá. Primeiro o agrupamento. Primeiro eu quero descobrir a idade do funcionário. Eu posso fazer isso lá pelo Power Query. Poderia fazer isso lá pelo próprio Power Query. Se eu vier aqui, por exemplo, em transformar dados, voltar lá no Power Query e pegar a tanto para data de para tempo de retenção como de aniversário, eu poderia vir aqui, por exemplo, e pegar a data de nascimento do colaborador, data de nascimento, selecionar essa coluna e vir aqui adicionar a coluna, data e vir aqui em idade. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai me dar o quanto se passou daquela data até a data de hoje. Aí eu poderia, tanto é que se a gente olhar aqui a barra de fórmula, o que ele está fazendo? Ele está pegando aqui, ó, pegue para mim o date from, né? Ele faz o seguinte, ele verifica a diferença entre as datas, pegando aqui, ó, data atual, data local e data de nascimento, e transforma no duration, né? Ou seja, quanto durou esse intervalo entre essas duas datas. Só que fazer aqui no Power Query não acho tão legal, porque tem uma função específica de DAX para isso lá, eu prefiro fazer no DAX, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro da tabela F funcionários, nós vamos criar uma nova coluna, tá? E essa coluna, nós vamos chamar ela de idade, idade, que vai ser o que? Nós vamos usar a função datediff. O que a datediff faz? Ó, ela retorna o número de unidades especificadas no intervalo entre duas datas inseridas. E aí a gente pode usar ano, dia, mês, semana, segundo, todas as unidades de tempo. E nós vamos, para achar a idade do funcionário, nós vamos pegar a data de nascimento dele. Só ver qual que é aqui, né? Data, não sei se está com N, aqui é a data nascimento. E nós vamos subtrair da data de nascimento a data de hoje, porque a idade vai ser viva, né? Ou seja, todo dia vai mudar isso. E aí você vai escolher se você quer em dia, em hora, em minutos, em mês, em trimestre, em segundo, em semana, em ano. No nosso caso aqui eu vou usar ano. Vou dar um Enter. E pronto, ó. Tem aqui uma coluna. Se eu trouxer para cá, não vai fazer muito sentido, porque ele vai pegar a coluna e vai tentar somar. Então o que a gente precisa fazer aqui para ver se deu certo? Vem aqui, ó, alterna para o modo de exibição de tabela, pega um funcionário aqui, vamos pegar aqui a coluna dele, idade, vamos pegar esse primeiro, ó. Ele, cadê a idade dele, nascimento dele? Ele nasceu em 92. Eu estou gravando esse vídeo em 24. Se a gente pegar 2024 menos 1992, 32 anos, 32 anos aqui, ó. Beleza? Então já temos a idade aí dos funcionários. Como é que eu faço para criar as faixas etárias, Alexandre? Poderia usar o switch, poderia usar vários recursos, uma tabela auxiliar. Aqui eu vou fazer como eu falei, do jeito mais simples. Então eu vou vir aqui em idade e tem uma opção aqui que é novo grupo. Com base nessa coluna, nós vamos criar aqui a faixa etária, tá? Vai ser uma lista, então eu vou agrupar de acordo com uma lista. Então eu vou dizer assim, eu quero dividir funcionários
de 19 até 30 anos, exemplo, ou até 20 anos. Aí eu vou criar esse primeiro grupo. Ó, ele criou aqui, eu renomei, ó, até 20. Depois eu quero de 21 até 30. Aí eu boto de 21 a 30. Depois de 31 a 40. Depois de 41 a 50. Essa segmentação também é com vocês, tá? 50. E por último, eu vou chamar aqui de acima de 50. Beleza? Aí ele criou aqui, ó, pra vocês olharem, ele criou aqui um agrupamento, aqui ó, faixa etária, que é um grupo dessa coluna aqui, idade, com aquelas segmentações que a gente criou. Então se eu pegar aqui o faixa etária e trouxer para cá, ó, ele criou aqui as faixas. E aí se eu pegar agora o meu head count, por exemplo, e jogar aqui, ele vai posicionar dentro de cada faixa daquela, ó, o número de head count, beleza? Detalhes, é a forma mais fácil de fazer. E o problema de indentação aqui ocorre também quando a gente faz o switch. A gente precisa dar um índice para essa informação. A melhor maneira de resolver isso é com uma tabela auxiliar, porque aí você cria lá um índice que diz que até 20 é o índice 1, de 21 a 30 é o 2, 31 a 40 é o 3, 41 a 50 é o 4, acima de 50 é o 5, tá? Na tabela auxiliar você conseguiria fazer isso tranquilo. Aqui a gente vai precisar fazer um recurso técnico para poder contornar isso. Então eu vou vir aqui em cima do grupo, reticências, editar grupos. E aí aqui o que eu faço? No primeiro grupo, até 20, de repente eu dou um espaço. Tá? Ele já vai ser o primeiro, na verdade, por causa do A aqui. O mais complexo é a parte aqui do D, né? Porque, por exemplo, acima ele já fica ordem alfabética, né? Então aqui, por exemplo, eu posso, em vez de colocar acima, eu posso colocar maior, que aí já vai jogar ele lá para baixo também. Beleza? Aí, ó, já ficou praticamente ordenado. Aí, então até 20. Vamos ordenar aqui o eixo, né? Classificar eixo por faixa etária. Aí, ó, então até 20, de 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, maior que 50. Tem uma galera aqui em branco, 3 pessoas. Que a gente pode depois tentar descobrir quem são essas pessoas para eliminar essa ocorrência aqui. Só para efeitos didáticos, eu vou botar aqui faixa etária, não pode ter em branco. Só para a gente ver a ordenação correta. Beleza? Então, faixa salarial concluída. Tá? Esse é o jeito mais simples, volto a falar, tem N maneiras de você fazer. Eu prefiro sempre fazer com tabela auxiliar, mas aí teria que envolver uma série de outras coisas que aí a gente aborda isso no curso completo aqui da área de membros. Beleza? Se você está assistindo esse curso em uma outra plataforma que não seja a nossa área de membros, é só você me chamar no privado, deixar uma mensagem que eu te mando o link para você poder ingressar na nossa comunidade na área de membros e ter acesso aos cursos completos, cases práticos, diversos outros treinamentos, beleza? Então, faixa etária concluída, na sequência a gente vai ver sobre faixa salarial. O conceito é o mesmo, mas é bom que a gente reforça o conteúdo. Até lá então.